Série Vencendo os Acompanhantes, segunda mensagem. Na semana passada, nós trabalhamos o texto da libertação dos dois endemoniados em Gadara. E vimos um monte de informações a respeito daquele texto, que obviamente não temos como voltar agora. Você deve adquirir aí o DVD se desejar rever ou conhecer a mensagem. Hoje, nós vamos trabalhar um novo texto que vai mostrar o seguinte: o mal sempre quer o mais que ele puder arrancar de você. Preferencialmente, Satanás manda que seus demônios tentem possuir a pessoa. Vimos na semana passada que a preferência dos demônios é possuir alguém. A grande paixão deles é possuir alguém, dominar inteiramente a mente, o corpo, os atos, a fala, etc, etc. Quando eles não podem fazê-lo, e é preciso partir de uma premissa nessa série: um crente, um cristão, um crente em Jesus Cristo jamais pode ser possuído por um espírito maligno. Diga comigo: um crente em Cristo jamais pode. Isso é uma heresia. Uma casa não pode ser governada por dois senhores. Eu não posso ser templo do Espírito Santo e templo de um demônio, santuário do Espírito Santo. Então, ou eu sou de um ou sou do outro. Evidente, isso é óbvio, né? Isso é de uma clareza inequívoca. Aí vale uma pergunta: mas então, como é que eu já vi certas coisas e tal? Muitas respostas, possíveis respostas, e algumas delas até começamos a dar semana passada, mostrando como às vezes a pessoa abre a porta para aquilo acontecer. Eu não vou voltar aqui agora também. No decorrer da série a gente vai explicando outras coisas. Mas o fato é que um crente em Cristo não pode, em hipótese alguma. Agora, se Satanás não pode possuir, se o demônio não pode possuir, bem da verdade, irmãos, olha só. O único caso de possessão satânica que a gente conhece foi lá no Velho Testamento, na origem, e depois em Judas. Os outros são casos de possessões demoníacas. Há uma diferença entre uma possessão demoníaca e uma possessão satânica. Vamos lembrar que Satanás é o chefe, né? É o líder de todo aquele império ali, tá? Bom, se um crente não pode ser possuído por um demônio, então está tranquilo, não precisa se preocupar com nada. Não é bem assim que a banda toca. Eu vou provar para você, biblicamente, que apesar de, graças a Deus, louvado seja o Senhor, não podermos sermos possuídos por um espírito maligno, mas eles podem tentar nos influenciar. Isso eles fazem. Eles podem tentar nos dirigir os nossos passos de forma externa, de fora para dentro. Podem tentar nos acompanhar. Por isso, o tema da série: Vencendo os Acompanhantes. Possessão é interno, opressão é externo. Possessão é de dentro para fora, é o interno que se manifesta externamente. A opressão é o externo que se manifesta internamente. O acompanhamento, por assim dizer, é o externo que tenta se manifestar internamente. O texto dessa noite é de uma riqueza ímpar, e vai te dar informações preciosíssimas para batalha espiritual, para vencer essa guerra espiritual, pela sua casa, pela sua família, para você chegar aqui domingo à noite, né, antes do Congresso da Família, e declarar que esse teu familiar aí vai vencer em nome de Jesus, que o poder de Deus vai se manifestar em nome de Jesus, vai entrar no Congresso da Família declarando que estão repreendidos todos os acompanhantes. Diga aleluia! Então, Mateus capítulo 16... do 13 ao 23, você vai ver duas situações, uma atrás da outra, sucessivas, mas completamente distintas. Impressionante. Como é que pode algo tão distinto, sucessivo? Uma atrás da outra e uma completamente diferente da outra. Você vai entender daqui a pouquinho. Mateus 16, versículo 13. Nós usamos a edição revista atualizada. Se você tiver outra versão, é apenas uma diferença de palavras, o contexto é o mesmo. Você pode, para facilitar, ler conosco na projeção. Senhor Deus e Pai, derrama o teu poder, a tua graça, a tua unção, quebra grilhões, quebra cadeias, abre nosso entendimento, realiza o teu querer em nós. Em nome de Jesus, todo o povo de Deus diga, ore comigo, diga: em nome de Jesus, eu recebo a palavra de Deus. Abre o seu coração, a palavra de Deus, graças a Deus, já está sendo pregada. Mateus 16, 13 diz assim: Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe,
perguntou aos seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias e outros Jeremias ou algum dos profetas. Mas vocês, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro, disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra, autorização dada para a igreja, né? O que ligares na terra terá sido ligado nos céus, o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Então advertiu os discípulos de que a ninguém dissesse ser ele o Cristo. Não havia chegado a hora ainda disso. Aí imediatamente depois, versículo 21, você veja que a história muda radicalmente. É o mesmo Pedro que fez uma declaração portentosa, cheia do Espírito Santo de Deus. Qual foi a declaração que Pedro fez? Vai. Em coro, igreja. Tu és. Jesus fala: bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque filho de Jonas, né? Bem-aventurado és, porque não foi sangue nem carne que te revelou. E Jesus faz um elogio rasgado a ele, tá? 21, desde esse tempo começou Jesus Cristo a mostrar a seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, ser morto e ressuscitado no terceiro dia. E Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo, dizendo: tem compaixão de ti, Senhor, isso de modo algum te acontecerá. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro: arreda, Satanás, tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogitas das coisas de Deus, e sim das dos homens. Seus olhos nos meus olhos, seus olhos nos meus olhos. Olhem para mim. Jesus vira para os discípulos e fala assim: vem cá, gente, o que o povo fala de mim? Uns dizem que tu és... Não mostra agora os versículos não, vai. Uns dizem que tu és João Batista, outros falam que tu é Elias, outros Jeremias, alguns profetas. Aí fala assim: bom, vocês, o que vocês dizem que eu sou? Para vocês, quem eu sou? Pedro, aquele jeitão dele, toma frente, como sempre. Senhor, mais uma declaração, né? E tanta. Tu és. Jesus fala assim: bem-aventurado és, queridão, porque não foi sangue nem carne que te revelou, isso aí foi revelação direta do trono de Deus, do Pai. Mas meu Pai que está no céu que te revelou. Então olha só, olhe para mim, calma. Pedro acabou de receber uma revelação direta de Deus, do Pai. E aí, tu és Pedro, sobre essa pedra que é a declaração, tu és o Cristo, Filho de Deus vivo, né? Firmarei a minha igreja, porta do inferno não prevalecerão contra ela, e dar-te a chave do reino dos céus. O que ligar na terra, que é a autorização que a igreja tem, o que a gente liga na terra, Deus liga no céu, o que a gente desliga na terra, enquanto igreja. Essa autorização não é minha, não é do pastor, não é sua, é da igreja. Desligou aqui, desligou lá. Então tá, beleza, tudo bem. Mas aí Jesus começa, o que fez várias vezes, fala assim: olha só, eu vou ter que ir para Jerusalém, vai comigo, vai. Lá eu vou sofrer na mão dos anciãos, dos principais sacerdotes, e vai chegar numa hora que vão me matar. Mas ao terceiro dia eu vou. Pedro toma um choque. Me ajuda. Pedro, porque não tinha entendido a dimensão ainda do Jesus. Chama Jesus num canto. Pedro não era mole, né? Jesus, vem cá, chega aqui. Jesus é salvo. Faz isso não, queridão. Jesus, não vai acontecer nada disso não. Que isso, Jesus? Que negativismo é esse? Que pessimismo é esse, Jesus? Não, Deus não vai acontecer nada contigo não. Tu vai ficar muito bem. Jesus vira para Pedro e fala assim: arreda, Satanás. Não coisa das coisas de Deus, sim dos homens e tal. Mas calma aí, Pedro estava possuído? Categoricamente, seja ousado, sim ou não. Pedro estava possuído por um demônio? Pedro estava possuído por Satanás? O cara tinha acabado de fazer uma declaração que era qualquer... Possuído não estava. Se ele não estava possuído, querido, calma aí, ele estava o Pedro. De tal forma, me ajudem, queridos, a ponto de Jesus falar olhando para ele e se dirigir a quem o estava acompanhando. Jesus fala com Pedro, evidente, mas se dirige a quem o estava acompanhando. Arreda,
Vamos lá? Vamos ler o versículo mais uma vez. Vai? Versículo 23. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro, olho no olho: tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogita as coisas de Deus, e sim das dos homens. Então, olha só, querido. 7 informações preciosíssimas de batalha espiritual para vencer os acompanhantes. O povo que vence os acompanhantes, diga aleluia. Então, Pedro, logo depois de ser usadíssimo por Deus e receber uma tremenda revelação, é diretamente usado por Satanás. Quem está em pé, cuide-se para que não, olha só, não cai nessa. Vou te explicar uma coisa. Tu vem aqui, adora o Senhor, é cheio do Espírito Santo. Deve isso acontecer um montão de vezes. E se tu descuidar, acontece de novo. Como tu vai cuidar, não vai acontecer de novo em nome de Jesus. Aí tu adora o Senhor, o poder de Deus cai, Deus fala ao teu coração, dá um glória a Deus. Sai ali no carro, tu é usado pelo diabo, vira um inferno no teu carro, quando chega em casa já virou uma tragédia. Coisa louca. Tu acabou de ser cheio do Espírito Santo, cara. Tu acabou de... O filho deve falar assim: isso é doideira, isso tudo é mentira. O filho que está vendo no carro fala assim: agora eu acabei de ver meu pai. Quantas mãos aí? Vai, vamos ver. No carro, parece o próprio capeta. O pai está endemoniado, saiu daqui e ficou endemoniado, sim ou não? Você ficou endemoniada, querida? Então o que você fez aquilo? Você fica cheio de espírito, descuida, não tem vida devocional, não tem vida de oração, um monte de coisa aí e tal, a gente trabalha depois. Resultado, assim, mas é o que me choca, queridos, porque olha só, imagine que no ano de 2005, imagine que eu estava cheio do Espírito Santo, fala comigo, eu estava cheio do poder de Deus, diga glória a Deus aí, vai. Agora em 2013, é acompanhante por tudo quanto é lado, eu falo besteira. Aí tu fala assim, 5 para 2013, né? Tal, entendi, né? Não devia, mas eu entendi. Mas não é bem assim que a banda toca, não. É assim, querido, é assim, num minuto você é cheio da presença. Aqui! Olha, queridos, não aconteceu nem vai acontecer, porque o Trit só tem gente maravilhosa. Mas aqui, dá aleluia aí, vai! Virou aqui, aqui já é usado pelo capeta. Coisa doida. Assustar. No momento, é templo do Espírito Santo. No momento do outro, já é usado pelo capeta. Está amarrado em nome de Jesus. Amarra esse negócio aí em nome de Jesus, vai. Amarra aí e diga assim, está amarrado em nome de Jesus. Isso, querido, nós somos templo do Espírito Santo. Levanta a sua mão e declara aí, vai. Templo do Espírito Santo, 24 horas por dia. Diga, em nome de Jesus. Templo do Espírito Santo, 24 horas por dia. Em nome de Jesus. Templo do Espírito Santo. Segundo, irmãos, é que Satanás, cuidado com isso aqui agora. 7 informações preciosas. Diga comigo. 7 partes. Já falei a primeira. A segunda. Satanás já tinha tentado influenciar Jesus diretamente lá no início do ministério de Jesus. Lembra no deserto? Jesus teve fome, 40 dias de jejum e oração e tal. Não conseguiu nada, teve que ir embora. Jesus no final das 3 tentações falou assim, acabou, vai embora. E ele teve que ir embora mesmo, como fez aqui agora. Mas agora, olhe para mim. Satanás, sabendo que não podia influenciar Jesus diretamente, olhe para mim. Satanás, sabendo que não podia influenciar, porque Jesus ia repreendê-lo de novo, sabe o que ele faz? Ele usa um ardil terrível. Qual é o ardil que ele usa? Ele usa quem? Ele usa Pedro, que era dos discípulos, um dos 3 mais próximos, mais chegados, mais próximos de Jesus. Olhe para mim, amados. Talvez aquela pessoa me ame muito. Eu não estou discutindo o amor dela. Talvez ela me queira muito bem. Eu não estou discutindo o quanto ela me quer bem. Eu acredito nisso. Mas não é porque ela me ama que eu vou ficar desatento. Não é porque ela me quer bem que eu vou ficar desatento. Cuidado. Porque por favor, não interprete isso de forma negativa. Não saia por aí duvidando de tudo e de todos. A gente vai entender no final algo fundamental, que é discernir o bem do mal. Que é discernir
Nada do que eu estou falando aqui vai ter valor se você não aprender a discernir o bem do mal, que é a grande questão. Tá? Mas eu preciso ter um cuidado, mesmo quando aquela pessoa me quer muito bem. Porque quando eu sei que ela me quer muito bem, eu tenho uma tendência a tirar as guardas bíblicas. Ela pode me querer bem, mas os princípios bíblicos permanecem. Diga glória a Deus. A terceira grande informação é que o grande erro de Pedro foi se deixar levar por uma emoção. Foi se deixar levar por... Repare, Pedro ama Jesus. Fale comigo, Pedro, quando Jesus começa a falar do que ele ia sofrer, Pedro tem compaixão de Jesus. Pedro tem um sentimento nobre por Jesus, mas ele não entendendo todo, fale comigo, ele se precipita e fala o que não deve. Calma. Eu amo os meus filhos. Quem ama os seus filhos? Diga aleluia. Eu amo minha família. Diga aleluia. Mas cuidado que às vezes Satanás usa esse amor para nós fazermos com eles o que não devemos. Cuidado com esse negócio. Pedro precisava ter uma visão que não teve até então. De que acima do amor dele por Jesus, Deus amava o seu filho. Deus ama o seu filho. Deus sabe o que faz. Não pense jamais que você ama alguém da sua família mais do que Deus. Deus ama mais do que você. Calma, confie em Deus. Diga aleluia, queridos. 4, algo fundamental também. Quarta grande informação, quarta parte. Satanás é mestre, diga comigo, Satanás em usar as melhores intenções. Diga, Satanás em usar, não há dúvida nenhuma no texto que Pedro estava cheio das melhores. Jesus, não faz isso não, tu não vai acontecer nada disso, tu não vai tomar chicotada, não vai tomar chibatada, ninguém vai te desonrar, tu não vai ser crucificado não, nem vai morrer. Que isso, Jesus? Eu acredito que ele estava com as melhores intenções, mas não tinha preparo espiritual nenhum para tratar aquele assunto. Olha nos meus olhos, onde é que você erra? Pode ser que aquela pessoa que te ama tenha talvez você tenha também, por essa pessoa, mas se você não tem preparo nessa área, não entra nessa área e não deixa ninguém entrar nessa área com você, querido. Cuidado com esse negócio. Cuidado, querido. Cuidado, querido. Eu tenho medo, e já pude pregar aqui sobre boas intenções. Você sabe o que me assusta no povo de Deus? Não são as más intenções. Porque o verdadeiro povo de Deus tem boas intenções. O que me assusta no povo de Deus é exatamente porque a gente usa as boas intenções para justificar o erro bíblico. Nada justifica o erro bíblico. Mas eu só quero pregar o evangelho e por isso você faz um culto clandestino. A intenção pode ser a melhor. Está erradíssimo, porque é antibíblico. Você deve obediência ao seu pastor, ao seu líder espiritual. Cuidado com esse negócio das boas intenções. Cuidado. Você conhece o ditado popular, popularíssimo, né? De boas intenções. Cuidado. Olha só, irmãos, o Papai do Céu te revela isso aqui agora. Te dê discernimento. Diabo de bobo não tem nada. Ele vai usar, muitas vezes, quem você ama, quem te ama e quem está cheio. Como é que eu me livro disso? Discernimento e bem ou mal, fidelidade à palavra de Deus. Diga aleluia. Quinta informação fundamental. Jesus sabia discernir o bem. Fale comigo, vai. Eu tô numa área aqui fundamental, que eu daqui a pouco vou ler um outro texto. Jaqueline, acha para mim, Hebreus 5,14, querida. A Jaqueline vai achar, não precisa abrir não. Tá? Não precisa abrir não. Olhe para mim. Quando Pedro declara, tu és, a declaração de Pedro, vai. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus imediatamente sabe que essa declaração vem do Pai. Diga aleluia. A sexta, que complementa a quinta, Jesus sabia discernir o bem, Jesus sabia discernir o mal. Diga assim, Jesus sabia discernir o bem. Fala. Fale bem alto. Jesus sabia discernir. Jesus sabia discernir o mal. Imediatamente depois, quando Pedro fala, Jesus, que negócio dele, não vai acontecer nada, ele vira e fala, arreda, Satanás,
Tu és para mim pedra de tropeço, que não conheces as coisas de Deus, e sim dos homens. Uma vez num culto, no antigo cinema Santa Alice, no Engenho Novo, que hoje é o pastor Roberto, né, que é pastor da igreja lá, tá? O bispo Roberto, o saudoso bispo Roberto, lá embaixo no santuário, e lá na galeria começou, eu já falei isso na igreja, uma senhora começou supostamente a falar em línguas. Ele lá de baixo repreendeu, manifestou o demônio e ela foi libertada. De alguma maneira ele discerniu o que parecia ser bem, ele sabia que era mal. Olhe para mim, há duas maneiras de discernir o bem e o mal. Uma, dom, discernimento de espíritos. Fale comigo, dom. 1 Coríntios 12 me narra 9 dons e fala esse aqui. Então eu devo hoje falar, Senhor, me dá o dom, discernimento de espíritos. Vai, pede, vai, diga, Senhor. Não, fala com vontade aí, vai, diga, Senhor. Mas, além disso, tem uma outra coisinha aqui para discernir. Já conseguiu aí, querida? Hebreus 5,14. Hebreus 5,14, decore. Leia em voz alta comigo, vai. Mas o alimento sólido é para aqueles que pela prática, vai comigo, volta para ler tudo de novo, mas para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem. Sabe o que você faz? Não discerne nada. Tu não sabe o que é bem e o que é mal. Às vezes a pessoa quer o teu bem, tu pensa que quer o teu mal. Uma pessoa que saiu dessa igreja há muito tempo atrás, ela não saiu da igreja por causa disso, nem estou falando quem sai daqui por causa disso, pelo amor de Deus. É um caso específico. Você nunca vai saber quem é. A pastora vai lembrar, talvez pelo que eu estou falando. Ela começou... Impressionante. Todo mundo queria o bem dela, ela se afastou. E ela passou a se aproximar só de pessoas que queriam o mal dela. Não precisa dizer o que acabou, né? Perdeu tudo, profissão, tudo. Em um momento da vida dela, por uma fragilidade absurda, e uma fragilidade enorme mesmo, ela não tinha culpa da fragilidade, um momento dificílimo da vida dela, ela misturou de tal maneira, simplesmente não tinha capacidade nenhuma de discernir entre o bem e o mal. Como é que eu discerno entre o bem e o mal? Porque a sétima informação de hoje é que há uma maneira de vencer o mal. Sabe qual é a maneira de vencer o mal? Repreendendo ele no nome de Jesus. Diga, repreendendo ele. Só que tem um problema. Para você repreender o mal, primeiro você precisa saber que ele é mal. Não pense que vai aparecer com chifre na tua frente, rapaz. O diabo aparece com chifre quando ele quer aparecer com chifre, quando interessa para ele aparecer com chifre. Com rabo. Quando não interessa, não vai aparecer assim. Ele pode aparecer até numa aparentemente manifestação de compaixão. Você consegue entender? Diga aleluia, você vai entender. Não fale isso não. Que isso? Como é que isso vai acontecer com você? Não vai acontecer nada disso com você não. Que você, puxa, a pessoa me ama. Fala comigo, vai. A pessoa me ama, né? Me ama, poxa. O que vai acontecer isso comigo? Que pessimismo é esse? Como é que Jesus sabia? Por quê? Jesus tinha a capacidade de discernir entre... Esse versículo que eu te falei de Hebreus, que vai ser tema de mensagem aqui, e eu vou desenvolver com você, está falando de Jesus. O sacerdócio. O sacerdócio de Cristo. Que tem que ser sacerdócio de todos nós. E aqui ele explica que se é verdade que é o dom de discernimento de espíritos, diga glória a Deus a ele. E invoque a Deus e peça a Deus ele, diga aleluia. Há também um discernimento entre o que é bom e o que é mal, entre o bem e o mal, que não é pelo dom de discernimento de espírito. É por quê? É pela prática de quem alcançou a idade adulta. Come alimento sólido e não só leitinho. Desenvolveu pela prática as suas faculdades mentais. É aquela pessoa que, pela prática cristã, pela prática de ouvir a palavra de Deus, pela prática de servir a Deus, pela prática da leitura da palavra de Deus em casa, pela prática da oração, aprendeu a discernir pelo uso das suas faculdades mentais, o que é bom e o que é mal. Vai chegando num tal ponto que você sabe que a prática é maravilhosa, né, queridos? O camarada consegue tocar numa mão uma coisa, ele consegue tocar, me ajude, numa mão. Na outra mão, outra coisa. Eu peguei uma época que tinha órgão,
que assim, era numa... Os músicos aí vão saber melhor do que eu. Numa mão tocava uma coisa, na outra mão tocava outra coisa, num pé tinha um pedal e no outro pé fazia baixo. Você lembra desse órgão que fazia baixo? Diaconisa, né? E fazia baixo. 4 coisas diferentes ao mesmo tempo, mas pela prática aquilo vai se tornando o quê? Automático. O cara não tem que pensar, né? Ele não fica naquela, e agora? Qual é a mão? Não, porque pela... Sabe que você está apanhando a rodo de Satanás, queridão? Sabe que você está apanhando a rodo, querida? Porque você não tem a prática, não alcançou a idade adulta, vive de leitinho, não tem o que a Bíblia chama da busca pela perfeição cristã. Eu explico isso num outro momento, não hoje. E aí, querido, eu não sei discernir o que é bom e o que é mal. Leia de novo o versículo e decore, por gentileza, me ajude. Diga assim, Hebreus 5,14, vai. Bem alto, vai. Hebreus, mais uma vez, Hebreus, juntos, por favor, em voz alta. Mas... não somente o bem. Então, quando alguém vem falar, quando algo acontece, ele sabe se aquilo é bem ou se aquilo é mal. Se a esposa vem falar, ele sabe se aquilo é bem ou se é mal. Se o pastor, não é porque o pastor falou que tem que botar ali o exercício, pela prática. O meu pastor falou, eu já sei se é bem, se é mal. Aquele pilantra que para na rua e me encosta no canto, eu sei se é bem ou se é mal. O exercício da prática, discernimento entre o bem e o mal, vai te livrar de um monte de cilada de Satanás. Vai te livrar de um monte de acompanhantes. Diga glória a Deus. Diga glória a Deus. Mas não consegue discernir, vai ser acompanhado. Não tem prática de discernimento. Não alcança. Na próxima mensagem, irmãos, nós vamos trabalhar tão somente aprendendo, fala comigo, vai, pela prática, a discernir. Estou desprezando o dom? De forma alguma. Nós estamos buscando o dom. Quem está buscando o dom aí, diga eu. Mas nós precisamos entender que além do dom, eu preciso aprender pela prática, com alimento sólido, me tornando adulto na fé, aprender a discernir não somente o bem, mas também o mal. A cilada, às vezes, irmãos, é extremamente sutil. Né? Você quer ver uma cilada sutil que eu posso falar enquanto pastor? É, por exemplo, uma pessoa fazendo um comentário negativo a meu respeito, e ela faz com uma pessoa, com outra, ela faz com várias, e ela sempre faz com alguém que é próximo de mim. Por que ela vai falar com essa pessoa que é próxima de mim? Porque ela quer que chegue a mim. Quando chega a mim, se eu não souber discernir o que é bem do mal, eu venho para o púlpito e eu rebato. Se eu rebater do púlpito, eu faço exatamente o que Satanás queria. Eu trago para a igreja o poder que ela não tem. Você consegue entender? Diga amém se deu para entender. Ela consegue falar com 5, 10, 20, 30. Muito fofoqueira, ela fala com 50. Mas ela não fala com os 3.000, com os 2.000 da igreja. Você entende? Mas eu falo. Se eu não souber discernir o bem do mal, eu faço o trabalho dela. E eu estou aqui para fazer trabalho de acompanhante? Eu estou aqui para fazer trabalho do Espírito Santo de Deus. Se eu não souber... Eu falava com uma pessoa, eu vou falar aqui com todo carinho, porque você não vai saber quem é. A insegurança emocional leva você a destruir aquilo que você tem medo de ser perdido. Um homem inseguro sufoca uma mulher. A mulher não pode sair no supermercado porque o cara fica louco. Ele fica numa insegurança doida. E aí ele começa a fazer uma cobrança desenfreada. Daqui a pouco ela se afasta dele. Me ajude, ela. Não porque ela não o ama, é porque ela não aguenta mais. 2 minutos. Tá bom. Ele não consegue discernir o bem e o mal. Não olhar para sua esposa e falar assim, não, para que negócio é esse? Sua esposa é uma mulher de Deus, para com isso.
Ou então não é. Mas eu tenho que saber. Depois não sabe se vai, se não vai. Aí depois fica culpando Deus. Deus não fala comigo. Deus não me orienta. Eu vou rasgar o verbo aqui agora, queridãos. E vai ficar para a semana que vem, tá? Vai ficar para a próxima mensagem. Você não vem à igreja, vem de vez em quando. É domingueiro. Ou então vem quinta-feira, uma sim, outra não. Vem quando dá na telha. Vem quando quer. E quer ter prática de discernimento de bem e mal. Me perdoe, eu te amo, mas não dá para aguentar, querida. Querido. Não lê a palavra de Deus coisa nenhuma, nunca na vida. Só lê quando a gente projeta aqui e quer ter prática de discernir bem ou mal. Aí depois, cadê Deus? Onde é que está Deus? É que Deus não fala comigo. Você não tem prática de discernir. Por quê? Porque não tem vida com Deus. Não cresceu, não amadureceu. Paulo diz, 1 Coríntios 13, quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino, sentia como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. O que a gente vê de crente falando como menino, pensando como? Irmãos, venha falar todas as suas meninices para mim. Por favor, não discirna o bem do mal, tá? Eu sou pastor, minha função é ouvir todas as suas meninices. Mas que tem hora que é dose, é dose. O texto de Hebreus fala exatamente isso. Quando deviam ser adultos, não passam de crianças. Por isso, não se desenvolvem com Deus. O texto de Hebreus que eu vou trabalhar, e aí só vou botar água na sua boca aqui, diz assim, sabe por que a sua relação com Deus está do jeito que está? Aí você fica assim, tão vazio. Ei, não é mais como antes, eu não consigo chegar na igreja assim, sabe? Não sinto mais nada. Porque simplesmente de lá para cá não desenvolveu coisa nenhuma. Não houve um amadurecimento do relacionamento com Cristo. Não houve um desenvolvimento do relacionamento com Cristo. Por causa da falta, eu permaneço bebê. Olha, irmãos, quando eu era bebê eu tinha um relacionamento com a minha mãe. Quando eu passei a ser criança, passei a ter outro. Como adulto hoje como homem maduro de 47 anos, eu tenho um outro. Você imagina se o relacionamento com a minha mãe hoje fosse o relacionamento de bebê? Era hora da minha mãe falar assim, caramba, cara, tu está com 47 anos, fala comigo, você está com... E continua, fala comigo. Menino, criancice. Não tem coisa que em criança é lindo, não é? Não tem coisa que em criança é lindo. Quem gosta das brincadeirinhas de criança? Vai, deixa eu ver. Já teve bebê em casa? Quem já teve bebê em casa? Deixa eu ver, já teve bebê em casa? Ter bebê em casa é um espetáculo. Agora, tu pensa o cara com 30 anos e ama de bebê? Ninguém merece. Ninguém merece. Mas é o que fazemos, querido. Nessa noite, querido. Pelo poder e autoridade em nome de Jesus, nós estamos repreendendo todos os acompanhantes. Pelo dom do Espírito Santo e pelo exercício da prática, estamos discernindo o bem do mal. Diga glória a Deus. Para mim poder sair daqui e quando as coisas começarem a acontecer, eu falo assim, isso não é de Deus. Sai em nome de Jesus. Isso é de Deus. Vem para cá. Isso não... Discernindo o bem do mal. Diga aleluia. Feche os seus olhos, por gentileza. Você assistiu um DVD da Igreja de Nova Vida Ministério é de Deus. Visite nossa livraria e adquira outras mensagens que também irão abençoar muito a sua vida.